Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Não vamos desanimar, pessoal, não vamos desanimar. As últimas 3 rodadas foram péssimas para o Vasco, né? Fizemos apenas um ponto de pelo menos ali uns 5 possíveis, né? E realmente ficamos numa situação um pouco delicada na tabela do Campeonato Brasileiro nessa reta final. Poderíamos já até estar salvos matematicamente falando de um possível rebaixamento, né? Mas continuo acreditando no Vasco, esse é um dos assuntos do vídeo, tá certo? Vamos falar também um pouquinho sobre o planejamento de 2019. Muita coisa precisa acontecer no Vasco, hein? Antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Bom, sobre Campeonato Brasileiro, nos restam apenas 3 rodadas, né? São Paulo e Palmeiras em São Januário e o Ceará fora de casa. Dessas partidas, o Vasco pode fazer no máximo 9 pontos. Mas a matemática do Campeonato Brasileiro até o momento nos fala que mais 4 pontos o Vasco vai estar salvo. Teoricamente, ainda está a matemática, a calculadora do Brasileirão continua recalculando e recalculando. Cada site fala uma coisa diferente. Mas teoricamente, 43 pontos esse ano estão salvando as equipes do rebaixamento. Acredito que o Vasco precisa jogar forte, jogar muito forte em casa contra o São Paulo. A gente precisa vencer essa partida para poder dar moral para a gente ir para cima do Palmeiras também. E claro, torcer, é isso mesmo, torcer para o Palmeiras ser campeão o mais rápido possível, né? Para que enfrente o Vasco com uma equipe alternativa, de ressaca, né, da conquista do Campeonato Brasileiro, para daí o Vasco engrenar uma segunda vitória e acabou, e pronto, a gente fica livre e pensar apenas em 2019. Essa é a meta para o Vasco agora, vencer ou vencer o São Paulo e também torcer para o Palmeiras ser campeão o mais rápido possível, né? Precisamos recuperar os jogadores, tomara que Maxi Lopes realmente consiga ter condições de jogo para jogar, para enfrentar o São Paulo, né? Sem nenhuma sequela daqueles 7 pontos que ele teve que dar no pé. Que o Pikachu volte a ter um bom rendimento, que a gente volte a utilizar mais o Marrone, né? O garoto da base, e que o Leandro Castan fique até o final. A gente precisa desses jogadores, os jogadores estratégicos hoje para o esquema do Vasco, né, para a gente conseguir esses benditos 4, 6 pontos aí e, por favor, né, não sermos rebaixados pela 4ª vez. Ô Campelo, ô Eurico Miranda, olha o que vocês estão arrumando para o Vasco, hein? Sobre o planejamento de 2019, acredito que o Vasco, do seu diretor Alexandre Faria, né, do seu presidente meia boca e Alexandre Campelo, já estejam estudando alguma coisa para o ano que vem. Mas é claro, isso é fato, pessoal. A gente vem falando isso o ano inteiro aqui. O Vasco precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro. O Vasco é uma equipe que tem muitas dívidas, que tem muitas receitas comprometidas. Então ele precisa muito de investidores, de alguém que realmente queira bancar a camisa vascaína, que queira bancar o sonho do Vasco em voltar a ser Vasco, né? E infelizmente isso eu não consigo enxergar no Alexandre Campelo. Eu não vejo ele um presidente que consiga atrair dinheiro para o Vasco. O Bruno Maia, vice-presidente de marketing do Vasco, vive fazendo aí, divulgando o seu trabalho, realmente é um belo trabalho, dentro do que ele consegue, né, dentro das possibilidades que o Vasco atrai a ele. Ele conseguiu aí bastante patrocínio, né, divulgou bastante, mas dinheiro que é bom nada, né? É pouco dinheiro. Se não fosse pouco, o Campelo não estava aí correndo atrás de empréstimos, né? É por isso que eu tenho essa esperança sim com a chapa Sempre Vasco, de Júlio Brandt, de Edmundo, de conseguir atrair investidores para o Vasco, né? De ter patrocínio master decente para o Vasco. Sem dinheiro vai ficar muito difícil para o Vasco continuar sobrevivendo na primeira divisão. Esse ano está se arrastando. Está muito difícil, estamos passando por uma situação complicadíssima para se manter nessa primeira divisão. Torço muito que a gente consiga se manter, né? Porque senão ano que vem, além de ter o 4º rebaixamento, não teremos as cotas de televisão que até então esse ano recebíamos, né?
Quando você era rebaixado, você recebia como Série A, não vai receber mais. Uma equipe cheia de dívidas, caindo para a segunda divisão pela quarta vez, com cotas reduzidas. Ah, é o fim do Vasco, hein? É o fim do Vasco, Campelo. Olha o que o senhor arrumou pro Vasco. Então eu torço muito sim para o Vasco se manter, mas que tenhamos eleições. Eu acho que é o fundamental. Que tenham novas eleições no Vasco, para essa chapa sempre Vasco assumir. Eu não tenho outra esperança hoje no Vasco da Gama que não seja essa chapa. Porque o Campelo tá aí, não, teve que se aliar ao Eurico Miranda para conseguir se manter no poder, né? Não consegue fechar nada, ele vive dando desculpas, né, Campelo? Antes é porque a Lasa atrapalhou, a gente não conseguiu fechar em tempo hábil um patrocínio master para 2018. Aí agora ele fala que com essa indefinição se vai ficar ou não na primeira divisão, tá difícil definir um patrocínio master pro Vasco. Campelo, joga a toalha, Campelo. Você não consegue botar dinheiro no Vasco. A principal função sua é botar dinheiro no Vasco. Não adianta vir com papo de gestão. Estou fazendo um fluxo de caixa, estou fazendo a gestão do Vasco. Gestão pobre, Campelo. Pobre, não tem dinheiro. Aí a gente fica aí com esse bando de jogadores vagabundos, né, que não são jogadores para o Vasco, são jogadores de time pequeno, querendo honrar a camisa vascaína. Eles até se esforçam bastante. Eu reconheço, a torcida do Vasco reconhece. Mas é muito pouco, eles não têm futebol para o Vasco. Essa é a verdade, né? E falando no planejamento 2019, além de se botar dinheiro no Vasco, a gente precisa tirar de 10 a 14 jogadores desse elenco. É isso aí mesmo. De 10 a 14 jogadores. Tem que deixar o elenco do Vasco. Mais para frente eu vou relacionar os nomes. Primeiro vamos ficar na primeira divisão. Aí eu vou relacionar os nomes dos jogadores que tem que sair. Que tem contrato acabando que não renova. Se tem contrato que a gente doe esse jogador, que a gente empreste, que faça uma rescisão amigável, enfim. 10 a 14 jogadores para sair. E para vir para o Vasco tem que contratar pelo menos de 6 a 8 jogadores de qualidade. Mas é qualidade. Parar com esse negócio de contratar jogador bichado, jogador velho, jogador que vem para enganar a torcida do Vasco. Chega, chega. O Vasco precisa mudar radicalmente a sua postura, a sua filosofia em contratações, olhar e pensar grande. Chega dessa vida de pobre que o Vasco tem. É a hora de se mudar. É agora, final do ano, início de 2019. Se não mudar dessa vez, teremos que desistir. O Vasco vai acabar. Não tem mais jeito. Estamos respirando por aparelhos. O Vasco não aguenta mais essa política. É a turma dos beneméritos querendo se unir com o Campelo, blá, 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 aprovando contas diferentes das que foram aprovadas no início do ano. Chega, a gente não aguenta mais isso. Precisamos de seriedade, de trabalho sério, de dinheiro dentro do Vasco. Principal, neste momento, é sobreviver na Série A? Mas logo na sequência, bota logo nisso, agora em dezembro, acabando o Campeonato Brasileiro, precisamos mudar essa política toda do Vasco, limpar esses dirigentes incompetentes todos do Vasco, que só querem sugar o Vasco, que não colocam dinheiro no Vasco, que não montam equipes decentes para o Vasco. Tá na hora da gente dar uma oportunidade sim para essa chapa sempre Vasco aí do Júlio Brandt, tá certo? Esse era o recado de hoje. Fé, jogadores do Vasco, fé, muita fé, tá certo? A gente vai conseguir vencer, não vamos abaixar a cabeça. Vamos manter nosso jogo de futebol, vamos manter nossa garra, a gente vai conseguir vencer o São Paulo. A gente precisa muito vencer o São Paulo, senão a gente vai ficar na situação extremamente delicada nesse campeonato brasileiro. Foi o desabafo do Templário. Valeu, pessoal.